Vamos ler aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Aleluia. Amém? Quem está feliz de estar aqui hoje? Quem está feliz de estar aqui hoje? Aleluia. Eu sei que o trabalho desgasta, né, irmão? Trabalha, né? Vim, né? Eu lembro que hoje, meu, sexta-feira, dava 10 horas, Luzia, já me mandava para a noitada. Eu chegava em casa às 5 horas, 6 horas da manhã, para trabalhar no outro dia. Eu trabalhava de segurança, eu ficava segurando o meu sono, né? Aleluia. O quê? Sexta, sábado, domingo e até as 1 da manhã para trabalhar segunda. Era um sacrifício de louco, irmão. Quando vira crente, vira tudo relaxado. É uma canseira, é um dor no osso, né? Uma dor nos ossos, aquela preguiça, vem a pulso e não vem carregado. Aleluia. Como que Deus ele vai receber o seu louvor? Hã? Como? Não tem como. Aleluia. O povo só quer vir de domingo para a igreja. E quando vem, o culto termina mais tarde, é uma reclamação. Irmão, você não está pronto para morar no céu. Interessante, hoje eu estava em casa e Deus me deu um tema. Estava lendo e veio assim. Eu vou pregar um dia esse tema aqui. No calar das murmurações vem as vitórias. Eu estava sentada lá. Isso, no calar das murmurações vem as vitórias. Sabe por quê? Porque a gente fica falando, murmura, reclama, mas não adianta. Sabe o que tem que fazer? Isso aqui, meu querido, ó. Você sabe o que é isso aqui ainda? Hein? Aleluia, você sabe o que é isso aqui ainda? É o segredo. Sabe por quê? Porque ele falou que ele é amigo. Quando você desce e você ora, e você confia nele, ele vai fazer. Hoje eu estava no monte, ele deu uma palavra lá em Naum, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o Senhor sabe quem confia nele. Coisa assim. Amém. Se você confia no Senhor, você vai andar com ele e no tempo oportuno as coisas vão acontecer na tua vida. Agora vamos aqui para a pregação. Amém. Diz assim, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedecer a palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que gordura de carneiro. Amém? Esse texto, o contexto, fala a história do rei Saul. A história do rei Saul, aonde Deus ele deu uma ordem ao rei Saul para destruir uma nação inteira. Deus mandou o rei Saul destruir uma nação inteira, a nação dos, ou seja, amalequitas, a nação dos amalequitas. Quando você lê sobre essa nação dos amalequitas, você vai lá no começo de Deuteronômios, números Deuteronômio, você vai ver a história dos amalequitas, que foi uma nação que lutou contra Israel, colocando empecilho, colocando barreira para que o povo de Deus não chegasse em Canaã. E Deus já tinha falado que ia destruir essa nação, ia acabar com essa nação. Deus, usando o profeta Samuel, deu uma ordem ao rei Saul para destruir tudo: homens, mulheres, crianças, velhos, ovelha, acabar com tudo. E quando o rei Saul pegou o exército e foi contra essa nação dos amalequitas, quando chegaram lá, a Bíblia diz que ele não deu ouvido a Deus. A Bíblia diz que ele poupou o melhor gado, a melhor ovelha, poupou a vida do rei dos amalequitas. E quando Samuel voltou, Samuel viu um barulho estranho. E Samuel perguntou ao rei: vem cá, você não obedeceu aquilo que Deus mandou você fazer? Não, porque lá tem uma ovelhinha gorda, lá tem uma vaquinha, eu peguei para sacrificar ao Senhor. E Deus, irmão, não estava atrás de gordura, de carne.
Deus não estava preocupado, porque quem gosta disso é Satanás, pessoal. Satanás fica atrás de glória. Vai lá no centro da macumba, pega um bode, a galinha, cachaça, vela preta, vela amarela. Quem está atrás disso é Satanás. Deus, Ele tem buscado homens e mulheres que tenham afinidade com Ele, pessoas que têm intimidade, pessoas que obedeçam a Ele. Hoje, o que nós observamos, que quando você vê eu que sou pastor, eu prego e faço visita e outras coisas esses 16 anos, eu vejo que pessoas não estão preocupadas de ter afinidade com o Senhor. Eles não querem ter afinidade com o Senhor, eles não querem ter intimidade com o Senhor. O que eles querem é só o seu benefício próprio. Amém? Se ele está bem, se ele está comendo bem, se a empresa dele está indo bem. Aí quando a empresa dá uma baixada, presbítero José, ele corre para fazer campanha. Quando está desempregado, se mete a fazer campanha. Amém? Eu não tenho nada contra a quem faz. Eu estou falando que essas pessoas e sacerdotes, pessoas ficam buscando essas coisas e agradando ao povo. E o povo só quer saber desse mundo terreno. É tão óbvio que você vê na televisão aquelas correntes, aquelas coisas todas, o povo tudo preocupado com esse reino terrestre, aonde a Bíblia diz que esse mundo vai ser abalado. Tem uma palavra em Joel, diz que a terra ela vai ser abalada. A estrutura, vai ter um terremoto, irmão, que vai abalar o mundo inteiro. O terremoto vai ser global, vai abalar a estrutura da terra. E as pessoas hoje estão preocupadas com status e ser visto. Eu observo pregadores que surgiram no século 20 e no século 21, homens com uma eloquência poderosa, uma palavra poderosa, começaram bem. E quando você vê o começo e no meio onde eles estão tudo desviado, pessoal. Estão tudo longe do propósito e do princípio que começaram. Porque quando você lê e você vê como que foi que Saul foi ungido. Saul foi atrás do jumento do pai, foi atrás disso, e ele não achou, e dá de encontro com o profeta Samuel. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel depara com Saul, e Deus é esse homem. E quando você lê a história de Saul, Saul vem de uma tribo pobre, Benjamim, é a tribo mais pobre, pequena, porque Deus não está atrás de homens poderosos, atrás de ator, de atriz, né? Aspa, de pessoas que ficam atrás de glória, né? Pessoas que tentam de qualquer forma aparecer. Haja visto que quando esses pagodeiros, esses cantores do mundano aí, que não começa a vender o que vendia, vira tudo crente de fachada, e vão tudo lá, meu irmão. Tem um pagodeiro aí que já voltou a fazer pagode de novo, porque lá não deu certo. E quando você começa a observar essas coisas, você fica triste, porque Deus não está preocupado com isso. Deus está buscando verdadeiros adoradores, pessoas que estão preocupadas em morar no céu. A tua preocupação e a minha tem que ser como que estão as nossas vidas. Será se Ele me chamar hoje, eu estou pronto para entrar? Aqui para mim, será que eu estou pronto? Aleluia. Toda vez que eu vou deitar, eu converso com o Senhor. Quando me levanto, eu faço a mesma pergunta: Senhor, e peço a misericórdia dEle, porque nós somos muitos falhos, nós erramos, tão pecador que nós somos. E quando você lê aqui a história e vê a oportunidade que Deus deu a esse homem, e a oportunidade que Deus tem te dado, porque Deus tem te dado a oportunidade, é você que não está sabendo aproveitar. Eu estou esses 31 dias no monte. Eu confesso aos irmãos, falei para o Senhor: Senhor, no ano passado inteirinho eu pude aproveitar, não aproveitei. Porque quando as coisas melhoram, a tendência, irmão, nós quietar, né? Isso é um problema da carne e do homem. Quando está tudo bem, meu irmão, põe a barba de molho, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir.
E quando as coisas melhoram, a gente não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, né? Fica mais tempo vendo novela, fica mais tempo vendo filme, fica na locadora, locando 5 filmes, 10 filmes, porque era tudo bem, entendeu, né? E a gente sai mais, né? Ah não, poxa, eu tenho culto, mas não vou dar uma passada no shopping. Hoje tem culto, não, hoje eu vou na chácara, tem um churrasco lá, entendeu? E a gente tem essa tendência. Assim foi Saul. Saul não sabia o que era uma picanha. Saul não sabia o que era regalia, não sabia o que era a primeira uva. Porque quando você lê a história aqui em 1 Samuel capítulo 8, você vai ver, Geórgia, que a primeira uva era do rei, a primeira manga era do rei, a filha que nascesse, a primogênita, era do rei. Tudo era do rei. Então Deus tirou um homem pobre e colocou no reinado, e ele ficou deslumbrado com aquela situação. Rei, o primeiro rei de Israel, porque na época vivia no tempo da teocracia. O que significa teocracia? Teocracia era quando não tinha rei, era um profeta que era subordinado a Deus, e esse profeta ouvia de Deus e passava ao povo. Mas o povo não queria isso. O povo queria um rei. E quando você lê aqui que Deus falou assim, ó: porventura o Senhor tanto tem prazer em holocausto e sacrifício? Aleluia. Deus não vê, Ismael, aquele que dizima 10 mil, ou dizima 5 mil, ou dizima R$1. É tão óbvio que a Bíblia diz em Marcos 12:41 que aquela viúva, ela só deu 2 moedas. E Jesus disse assim, fala para o discípulo: ei, ô Pedro, ô Tiago, que foi, Senhor? Observa aquela mulher. Que mulher, Senhor? Aquela mulher que vai vindo ali, ó. Observa ela. Observa o que ela vai colocar no gasofilácio. E ele começaram a observar. A Bíblia diz que os ricos davam aquilo que sobrava. Dava muito, estava cheio lá. Mas Jesus atentou para aquela viúva. E quando ela pegou aquelas 2 moedas, Karina, Jesus disse assim: da sua pobreza ela deu tudo. Ela deu o melhor para o Senhor. Porque os ricos deram aquilo que sobrou. Ela não. Ela deu o pão dela de amanhã. Ela pegou o pão que ela comia amanhã, Tiago, João, está dizimando aí, ó. Aleluia. E o tema que o Senhor me deu é isso aqui: a obediência é a única exigência que Deus faz a um homem. O que Deus queria do rei Saul, que ele obedecesse. O que Deus queria do povo, que o povo obedecesse os seus mandamentos. É tão óbvio quando você lê no princípio, quando Deus formou o homem do jardim do Éden. A Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 2:14, quando você lê, Deus, ele falava com o homem face a face. Sabe por quê? Porque Adão até ali era obediente a Deus. Tudo aquilo que Deus falou no princípio para Adão no jardim do Éden, tudo que Deus falou no princípio para Adão no jardim do Éden, ele obedeceu. Houve um dia que Deus teve um diálogo com Adão no jardim do Éden, porque ele era bem próximo de Deus. Porque a Bíblia diz que na virada da tarde, está lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, na virada da tarde Deus estava lá com Adão. Deus era assim com Adão, ó, amigão de Adão. E Deus ali estava falando com Adão. E você: Adão, vem cá, fala, Senhor. Senhor, eu coloquei o nome dos peixes, eu coloquei o nome dos animais, das árvores. Coloquei os nomes. Aqui para mim. Coloquei os nomes. Ah, coloquei. Aquela árvore que está no meio do jardim, sim, Senhor, a árvore da ciência do bem e do mal, correto? Está lá. Ó, você pode comer livremente os frutos aqui, da manga, melancia, pera, uva. Você pode comer a maçã, você pode comer livremente. Mas a árvore que está no centro, no meio, interessante, a árvore estava no meio. Aleluia.
Você já viu no mapa global onde Jerusalém está? Onde é que Jerusalém está? No centro. Aleluia! É, no centro. A árvore estava no centro do jardim. Aleluia. Daquela árvore não comerás, porque se você comer, você vai morrer. Irmão, subtentos aqui, como diz o pastor Fábio, Deus estava dando uma oportunidade a Adão para ele provar, vamos dizer assim, a sua fidelidade, a sua obediência a Deus. Deus falou assim: não coma, porque se você comer, você vai morrer. A morte seria o rompimento entre um homem e o Criador. Só que passado o tempo, quando você lê a Bíblia vai dizer ali que serpente era um símbolo de Satanás. Começou a chavecar Eva, a mulher que Deus tinha dado a Adão. E quando você lê no livro do Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz, meu querido, que a serpente chavecou, falou, e teve uma palavra que balançou a mulher. Que palavra foi essa? Olhe, porque Deus, olha, se você comer do fruto, abre-se-ão os seus olhos. Ou seja, você será igual a Deus. Na hora que a serpente falou que ela seria igual a Deus, balançou a carne de Eva. Como é que é? Ser igual a ele é igual a ele. Satanás colocou, aleluia, vanglória no coração de Eva. Ele era assim e ela aceitou aquilo. Ela comeu, chavecou Adão e os dois caíram. O que eu acho lindo em Deus, tremendo no meu Senhor, é que sempre Ele está um passo à frente. E quando nós erramos, Ele sempre, Daniel, dá a oportunidade logo para que eu e você peça perdão a Ele. Quando o homem cai, que era costume Deus ir que Deus passar no jardim do Éden, quando Deus chegou, Ele falou: Adão, onde está? Deus deu oportunidade para Adão confessar o teu erro, mas Adão preferiu se esconder. Adão achava, irmão, que era melhor se esconder. A Bíblia diz, Mariano, que ele se escondeu atrás de uma árvore. E Deus perguntou: por que tu está aí? Ah, Senhor, porque eu vi que eu estou nu. Deus deu uma oportunidade a ele. Quando Deus perguntou: onde você está? Estou aqui, Senhor. Olha, eu pequei, eu errei, Senhor, me perdoe. Não, porque toda correção, quando o pai corrige alguém, quando o pai corrige o filho, é para o bem do filho. A correção nunca é ruim. E o ser humano, ele não gosta de ser corrigido. O ser humano, ele não gosta de repreensão. O ser humano prefere que alguém fale mentira para ele. O ser humano prefere que as pessoas não falem nada. Está errado, está se arrebentando, está lascado, mas ele prefere estar assim do que ouvir a verdade. Eu conheço um homem que ele sofre tanto com o filho, tanto que ele sofre com o filho dele. Todos os dias, irmão, é um clamor daquela família. Mas ele prefere passar o que ele está passando do que aceitar Jesus. Todo dia ele sofre com o filho dele. E eu observo, eu subtendo, sabe o que? Aleluia. Ele prefere viver sofrendo do que aceitar Jesus. Prefere viver naquela situação do que ficar com Jesus. Assim estava esse casal, destruído, arrebentado, porque não obedeceram a Deus. E quando você lê sobre Saul, o profeta foi bem claro. Aqui, 1 Samuel 15, 23. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e porfia, como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não seja rei. É forte, não é, pessoal? Quando ele nega a palavra, Deus já negou ele. Porque a Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Há muitos ministérios, há muita igreja, mas será que Deus está nessas igrejas? Aleluia. Um certo dia,
Ismael, alguém estava expulsando demônio, e os discípulos viram, e os discípulos foram lá e pediram que aqueles homens expulsassem demônio. E os discípulos chegaram nervosos, irados, falaram: Jesus, aqueles homens estavam lá expulsando, a gente não deixou. Jesus falou: em que nome? No seu, então deixa. Se está com nós, não é contra nós. Paulo disse que um prega por porfia, outro por inveja, mas que pregue. Um certo dia, a Bíblia diz lá em João capítulo 12, versículo 45 ao 48, a Bíblia diz que os homens preferiram dar glória aos homens do que a glória a Deus. E quando Jesus entra, vai assim: olha, eu não vim matar a alma do homem, mas eu vim salvar a alma do homem. Ele deixou bem claro: mas a palavra que eu prego há de julgar naquele dia. A palavra que eu prego há de julgar naquele dia. Aleluia. Ei, Deus não é só Deus de Efraim, da Deus de amor, das quadrangulares, da assembleia. Deus é Deus daquele que obedece a sua palavra e daquele que anda no seu caminho. Aleluia. Deus, vou repetir, Deus tem buscado homens que tenham compromisso com a sua palavra. É com a palavra dele. Porque se você tiver compromisso com a palavra dele, Deus, ele vai ter compromisso com você. Aonde você for, Deus vai te honrar. Aonde você colocar os teus pés, Deus vai ser com você. Eu lembro de José. José foi um jovem obediente, um jovem, irmãos, que buscou a Deus. Estava lá na cisterna, mas Deus estava com José na cisterna. José estava na cadeia, mas Deus estava com José na cadeia. Levantaram calúnia contra José, mas Deus estava com José. Aleluia. Sabe por quê? Porque José sabia do princípio, ele respeitava a palavra, respeitava a Deus. Aleluia. Princípio. E o princípio é obedecer a Deus. O segredo é você obedecer, meu irmão. Eu vou repetir: reveja a sua vida. Nesses 31 dias que eu estou lá no monte, eu estou revendo a minha vida. Aleluia. Obrigado, pastor. Estou revendo e vendo. Mas por que tanta coisa? Porque nós temos que ver com o Senhor. Porque o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe do nosso futuro. Deus sabe do nosso passado. Mas jamais Deus vai usar o seu passado para te envergonhar. Jamais Deus vai usar isso para te envergonhar. O que Deus quer de mim e de você é que você obedeça a Ele. Porque se você obedecer o princípio que é Ele, Deus, ele vai te honrar. Vê a vida que você tem vivido. Você acha que Deus está feliz? Igual ouviu alguém pregando, você acha que Deus está feliz com a situação do Haiti? Será que Deus tem prazer ver, irmãos, aquelas pessoas doentes, pessoas com problema de cabeça abandonadas lá, aquelas jovens, irmãos, que acharam com quase 15 dias do terremoto, saiu viva do buraco? Deus não tem prazer nisso, não. A alegria do Senhor é ver você bem. A alegria dele é quando você consegue vencer o gigante. Aleluia. Eu lembro quando Deus permitiu a chaga, as mortes na casa de Jó. Aleluia. Porque, irmãos, Deus deu testemunho de Jó. Satanás foi lá, você viu meu servo Jó como é temente a mim? Se livra do mal. Aleluia. Sabe o que o diabo falou? Deixa o sino na vida dele. Arranca tudo que ele tem. E esse cara aí, ele vai blasfemar do Senhor. Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó. Olha aqui para mim. Deus te conhece. Deus me conhece. Eu tenho um desejo de ganhar o mundo, mas para eu ganhar o mundo, primeiro eu tenho que me lapidar, me preparar. Sabe por quê? Para que eu não, no meio do caminho, eu não me perca, como muitos estão se perdendo aí com dinheiro. É tanto dinheiro que rola, meu irmão, que pastores estão tudo se perdendo por causa do dinheiro. Aleluia. O dinheiro traz fama, o dinheiro traz conforto mentirosos,
traz inferno também. Aleluia. Eu não, meu irmão, eu quero estar de pé como Pedro, Paulo, homens e irmãos que pregou a palavra, morreram, aleluia, mas guardaram a fé. Aleluia, meu irmão. Deus chamou a mim e você não para ir para o inferno, mas Deus chamou a mim e você para viver uma vida de abundância aqui e lá. Aleluia. Deus chamou você, meu irmão, para fazer a diferença. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Deus tirou um homem pobre e colocou no reinado. O segredo de Luzia é obedecer. A obediência para muitos é afronta. Muitos não querem obedecer a chefe, a encarregado, ao patrão. Amaldiçoou o patrão, amaldiçoou o gerente. Se nós não respeitamos princípios, se eu não respeito a minha esposa, eu não vou respeitar o meu Senhor. Se eu não respeito o meu próximo, eu não vou respeitar o meu Senhor. E se nós não respeitarmos uns aos outros, não vamos chegar a lugar algum. O que Deus queria de Saul, de Adão e Eva, que ele respeitasse os princípios, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Não adianta ficar nervosinho, não adianta você murmurar, questionar. Olha a vida que você vive. Você comeu hoje, tu está cheiroso. Você não tem uma calça, hoje você tem a calça que você queria. Aleluia. Você não tinha nada e Deus te deu paz. E você não aproveita a situação que Deus está preparando para você, meu irmão. Deus tem te dado o que você tem oferecido para Ele. O que Ele exige de mim e de você é só obediência. Mas tu não, tu é soberbo, é rebelde. Levanta o nariz, meu pastor é Jesus. Seu pastor é Jesus. Se fosse Jesus, seu pastor, você obedeceria o teu pastor aqui da igreja. Aleluia. Você vai sofrer enquanto você não souber respeitar princípios. Enquanto você não souber respeitar autoridades, tu vai sofrer. É a Bíblia. Adão não obedeceu, pagou um preço muito caro. Saul não obedeceu, pagou um preço muito caro. E quando você lê o livro do Êxodo, capítulo 32, você lembra do Monte Sinai? Quando Moisés subiu para pegar os mandamentos do Senhor. E tem mais, todo o povo sabia, porque Deus mandou Moisés falar para o povo, ver se o povo aceita. E quando Moisés chegou lá, o povo, não, concordamos com tudo. Chegou no Monte Sinai, Deus desceu com a glória lá, meu irmão. A montanha fumegava. A glória desceu naquele lugar, e todo olho viu. E eles viram que Deus era com Moisés. Aí Moisés subiu. Moisés ficou 40 dias e 40 noites naquele monte. Já para acabar os dias, a Bíblia diz, irmãos, que pegaram Arão. Irmãos, interessante, Arão era tão invejoso. Em toda a rebelião Arão estava. Deus não matou com misericórdia também. Senão Deus tinha matado também, era outro rebeldão. A Bíblia diz que estava lá, meu irmão. Chegaram Arão, teu irmão morreu. 40 dias sem comer, 40 dias sem tomar água, ele morreu. Vamos fazer um bezerro aqui. O povo está tudo clamando. Fizeram um bezerro, pessoal. O bezerro de ouro. E o forró começou solto.